Seja muito bem-vindo ao AOPod, o podcast que vai ajudar você, tutor de doguinho, a melhorar a qualidade de vida dele. Eu sou Wesley Correa, apresentador e adestrador especialista em matilha, e tenho a honra de estar aqui hoje com o tio Cris. Tio Cris, que é o nosso especialista em enriquecimento ambiental, finalmente topou aparecer no AOPod, finalmente topou estar aqui com a gente. Se apresenta aí, tio Cris. Boa noite, primeiramente. Agradeço o convite. Depois de bastante tempo, né? Apareci. Finalmente. Sou monitor responsável lá pela creche no Cantinho do Uau. E hoje eu vou estar aqui participando de uma consultoria, dando alguns exemplos, usando uns doguinhos de uma pessoa que sempre está acompanhando a gente, o podcast. É, a Dona Luzia. Tá sempre presente aí nos comentários. Hoje a gente vai estar usando os cachorrinhos dela de exemplo. Sim. Hoje nós vamos fazer uma consultoria comportamental. Você já fez a consultoria comportamental do seu doguinho? Você já fez com algum adestrador a consultoria comportamental? Isso é muito importante. Isso ajuda muito a você entender melhor o seu doguinho. Então faça uma consultoria comportamental e eu vou estar aqui hoje, nós vamos estar aqui hoje fazendo essa consultoria, né? Mas primeiramente eu vou falar do sorteio. Pessoal, você de casa pode ganhar uma caneca, tá? Pode ganhar uma caneca do AOPod. É só curtir o vídeo, comentar eu quero e se inscrever no nosso canal. Se inscrever no nosso canal já tá concorrendo à nossa caneca, tá bom? E também dos nossos patrocinadores, né? O Cantinho do Uau, aquela creche maravilhosa que vocês já devem ter pesquisado aí. Se não pesquisou, pesquisa. Tá precisando deixar o doguinho de hotel, liga lá no Cantinho do Uau, manda mensagem, entre em contato com a gente, que você vai ter uma viagem tranquila, por enquanto que seu doguinho fica brincando com a gente, tá bom? E os Mais Produções, por toda essa produção maravilhosa, esse espaço aqui lindo, é melhor que muito estúdio de TV, pessoal. Todos os convidados que vêm aqui super elogiam, então gosto muito, muito, muito. É muito legal trazer as pessoas aqui e receber os elogios que a gente recebe. Então, muito obrigado, Os Maias Produções. Chama lá no Instagram, lá, se você está querendo fazer um podcast, chama lá no Instagram, lá, Os Maias com Z, que o Rambo vai te atender lá, tá bom? E vamos começar a nossa consultoria comportamental, né? Cris, primeiro, o Cris vai fazer o papel da Dona Luzia, tá? Cris, qual que é o nome e a raça dos doguinhos, por favor? São dois doguinhos, chama Tomasi e Pérola. Tomasi e Pérola. Isso. E são Poodles Toy. Os dois são Poodle. Poodle Tá. Toy. Qual que é a idade deles? Eles têm 13 anos. 13 anos, os dois. Isso, eles são irmãos de ninhada mesmo. Legal. Eles já passaram por algum tipo de treinamento? Eles são irmãos gêmeos, né? Que a gente Eles são irmãos costuma falar lá gêmeos, na creche. Não, eles nunca passaram por nenhum tipo de adestramento com um adestrador. Tá. Alimentação. Eles comem quantas vezes por dia, Cris? A alimentação deles é colocada 2 vezes, mas ela fica exposta. Por exemplo, Se eles não comem, fica lá. Fica lá. Então tá aí um problema enorme, né? A alimentação exposta, pessoal. Por que a gente tem aquela hashtag guerra contra a ração exposta? Porque a ração exposta traz diversos tipos de problemas comportamentais. Por exemplo, o doguinho perde a referência de quem é o líder da casa. E se ele não sabe quem é o líder da casa, dificilmente ele vai aceitar um comando, aceitar qual é o doguinho que vai comer primeiro ou quem não vai. Às vezes tem uma disputa ali na alimentação e a pessoa não tá nem conseguindo identificar. Às vezes um come e o outro não come, o outro vai ficar com fome. Então é muito complicado. Então a gente não indica deixar a ração exposta de jeito nenhum, tá bom? Vamos lá, Cris. E passeio? Passeia quantas vezes por dia? Depende. Às vezes passeiam 2 vezes por dia, às vezes uma. Elas têm bastante dificuldade de passeio com eles por conta de possessividade que ele tem com o macho, tem com a fêmea. Então, ela tem um pouquinho de dificuldade de passear. E eles puxam bastante. Na alimentação também tem essa possessividade, Cris? A alimentação, sim. Se a gente, por exemplo, entra no ambiente que eles estão comendo, a primeira coisa que ele faz é já, tirar ela de lá. Então, por exemplo, se ela tá comendo, ele vai no pote, já tira ela de lá. Então, tem essa possessividade, sim. Então, tá vendo, ó. O que eu falei da liderança, a alimentação, você deixar a alimentação exposta ali,
atrapalha na liderança, né? Atrapalha no doguinho saber quem é o líder e quem comanda, quem fornece o alimento. Então, tá vendo a alimentação exposta, o que tá trazendo? E o pior, que o Tomás, ele ainda é um líder abusivo, né? Provavelmente, ele não deixa ela comer. Então, Não, ele muitas vezes fica ali... ele controla. E aí, tipo, por exemplo, se ela entra na casinha correndo, ele vai atrás, às vezes, pra oprimir ela, tipo, aí ela deita, já fica. Vou tomar um pouquinho aqui só pra não derrubar essa água. Fica com medo. E essa dificuldade que a gente tem bastante com essa parte deles. Tá. Então, o que eu aconselho vocês a fazer? É alimentar os dois, mas fazer o ritual da alimentação. O que é o ritual da alimentação? Pegar a alimentação dos dois no pote e coloca a alimentação pra eles, coloca no chão, não deixa eles ter acesso. Você vai usar sua perna que vai ficar aqui na frente, que não deixa. Vai colocando e na hora que ele vir na direção, você tira. Opa, tirei. Coloca, tira, coloca, tira. Até ele entender que essa alimentação quem vai fornecer é vocês. Quem vai liberar essa alimentação é vocês. Tá bom? Na hora que ele entendeu, você colocou no chão, aí você libera pra um e libera pra outro. Deixa os dois comerem juntos. Não comeu ali naquele momento, beleza? Não comeu, tira. Se você deixar essa ração exposta, vai continuar esses problemas, entendeu? Desculpa. Vai continuar esses problemas. Então, a gente precisa primeiro começar pela alimentação. Todo adestramento começa pela alimentação. Se você deixar a ração exposta, não vai adiantar de nada qualquer outra dica que a gente vai passar. Se caso um comeu e o outro não, depois eu ofereço pra ele sozinho, como que eu posso fazer nessa parte de alimentação? Cris, por exemplo, se ele comeu e ela não, é isso que você tá falando? Isso. Então você começa da alimentação separado pros dois. Dá primeiro pra ela lá, deixa ele separado, dá primeiro pra ela, depois você alimenta ele, tá bom? Pra eles começar a entender que quem fornece a ração é vocês. Quando você deixa a ração exposta, vamos lá, vamos voltar na natureza. Quem saía pra caçar, comia ali, o líder comia primeiro e depois liberava pra todos os outros, entendeu? Então ele tá sendo esse líder que ele tá comendo, porém ele não tá deixando ela comer. E isso é muito ruim, tá? Isso não faz bem pra matilha dele. E se ela ficar doente, por exemplo, ninguém vai nem reparar. Porque ele come tudo a ração, ou então ele não deixa ela comer. E você vai ter problema vai ter problema com a alimentação dela ali. Ela vai estar perdendo, vai baixando a imunidade. E não vai conseguir resolver isso aí, tá bom? Na hora que você chegar no veterinário, como a gente falou lá naquele episódio com a doutora Michele, já vai estar muito debilitado. Tá bom? Sim. Então, primeiro dá pra ela e depois dá pra ele pra gente ver se consegue resolver. Claro que, assim, teria que estar em casa, na casa da pessoa pra entender o contexto certinho. Mas sem ver, assim, no bate-pronto, acho que essa é a melhor dica, tá? Te ajudaria. No passeio você falou que ele não deixa ela passear direito? Tudo que assusta, por exemplo, ele, se corrige ele vai pra cima dela. Então, por exemplo, se eles estão latindo, a gente tem muito problema com latido excessivo. Se eles estão latindo muito, a gente entra lá no lugar que eles ficam, ele já, tipo, pra brigar, ele já vai em cima dela. Então ele tem isso, no passeio é a mesma coisa. Se vem outro cachorro, corrigiu pra eles não puxar, ele já vai em cima dela. Então ele tem ela como se fosse uma posse dele. Sim. Como se fosse dele, ela fosse dele, entendeu? E ele quer sempre controlar ela. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas no passeio, o que aconselho vocês? Cada um pega numa guia, um doguinho pra cada lado e sai passeando. Sai duas pessoas, né? Ou então uma pessoa mais forte segura os dois e sai passeando com os dois. Conforme eles forem encontrando pessoas na rua, outros cachorros, você acha que ele vai querer brigar entre ele e ela? Não. Eles preferem se juntar e começar a entender que são uma matilha. Mas para um doguinho em casa entender que faz parte da mesma matilha, ele precisa comer junto e passear junto. São as duas formas de você fazer os doguinhos entender que são da mesma matilha. Por conta que eles não estavam conseguindo passear com eles junto, aí estavam fazendo esse passeio separado. Porque acaba, tipo, ficando chata, né? Ele em cima dela. Sim. E também não fica um passeio agradável. Sim. Então a gente acabava, às vezes, fazendo um passeio de... Mas quando vocês saem pra passear, vocês sempre fazem o mesmo caminho? Depende. Tenta mudar. Às vezes. Mudar o caminho é muito interessante. Por exemplo, você sai de casa e dá sempre a mesma volta no quarteirão, o mesmo horário. O doguinho entende que... Ele começa a reparar que
ele vai ver aquele cachorro, vai ver aquela pessoa, vai ver aquele carro passando. Você não percebe isso, mas o cachorro já sabe. Então ele tá se antecipando. Uhum. E ele, por já tomar a liderança, ele começa a puxar ali e já liderando todo o passeio, você não tá nem percebendo. Então quando você começa a sair um dia para um lado, outro dia para o outro dia em outro quarteirão, ele começa a ficar, opa, um pouco perdido. Então eu não vou liderar porque eu não sei nem o que eu vou fazer, entendeu? Então começa a passear em quarteirões diferentes. Cada dia é um quarteirão diferente, ou vira para um lado ou vira para o outro, porque assim ele vai reduzir um pouco ele querer liderar até mesmo no passeio, tá bom? Porque no passeio não é comum um doguinho querer liderar porque ele não conhece. Teoricamente ele não vai conhecer aquilo que ele vai É, encontrar, entendeu? no passeio, em referente ao passeio, a gente não tem tanta assim dificuldade nessa parte de com ela. Se tiver outros cachorros na rua, ele late pros outros na rua, quer avançar no outro da rua. Ele é um pouquinho agressivo também com os outros. Se tem cachorro grande, ele não tem medo. Ele vai pra cima. Se tem no portão também, ele gruda no portão e fica Um poodle. latindo. Um poodle. Um Ele poodle, acha tá. que é um São Eu acho Bernardo. que ele é um leão. E ele enfrenta mesmo. Entra gente desconhecida assim dentro de casa. Às vezes, se ele não reconhece também, ele morde a canela da pessoa. Às vezes Tá, a gente já a entra, gente vai toma chegar lá. cuidado. A gente vai chegar lá, que a próxima pergunta já era sobre a socialização. Como que é a socialização deles? Eles conhecem outros cachorros, conhecem outras pessoas? Depende. Assim, pessoas não tem muito contato, porque às vezes, por conta dessa parte deles, ele ir bicar, ela é super tranquila, qualquer um que chega, ela é tranquila, ela só não gosta muito de contato com ela. Se pega ela no colo, ela grita, ela não gosta, é uma meli. Pegou muito no colo, apertou, ela não grita, mas ela é super de boa, tá no chão, brincando, ela brinca, super tranquila. Só que ele, se chega alguém diferente, alguém que ele não foi com a cara, ele tenta morder. Sim. Às vezes, Cris, por exemplo, a parte da pessoa entrar dentro da casa. Você já deve ter visto já aquela coisa de... Antigamente tinha muito isso, né? Você ia visitar as pessoas, a pessoa falava, meu, não olha pro cachorro, o cachorro morde. Aí a pessoa já entra assim, entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que deixar a pessoa entrar mesmo, olhando pro doguinho. Quando você olha, você tá ali, contato visual ali, você tá meio que ameaçando ele, então você tem um contato visual com ele, mantém o contato visual e continua. Porque assim não vai dar brecha para ele vir te morder, Uhum. entendeu? Mas se a pessoa entrar com medo e pensando, eita, se eu olhar para ele, ele vai morder. Se eu olhar para ele, vai morder. Uma hora você vai olhar, porque você passou pelo cachorro, é instinto você querer dar uma olhadinha. Na hora que você olha assim e vira o olho, ele fala, opa, uma presa. Tenho só a certeza que isso é uma presa. Então ele vai vir para morder mesmo. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Eu vou dar o exemplo de um cachorro do meu tio. Meu tio tem um cachorro, o Nick. Ele é um Pinscher zero. Cabe na palma da mão. E eu cheguei na casa do meu tio uma vez e falei, tio, eu cheguei lá, tal, normal. Na hora que eu fui sentar no sofá, meu tio falou, não senta no sofá, não. Eu falei, por quê? Lavou o sofá? Eu já tava vendo o Nick lá, né? Todo possessivão com o sofá. O sofá é meu, o sofá é meu. Mas o cachorro desse tamanho. Aí ele falou, não senta no sofá não, porque o Nick morde. Falei, morde. Olhei pra cara dele, fui lá e sentei no sofá. Opa, na hora que eu sentei no sofá, ele falou, meu, você é a primeira pessoa que senta nesse sofá aqui e o Nick não faz nada. Eu falei, lógico, porque eu mostrei pra ele que eu não tenho medo. Porque se você falar isso pra pessoa, que ele morde se você sentar no sofá, a pessoa já faz... Aí a pessoa fica morrendo de medo do cachorro. Já exala E um aquele cachorro cheiro. minúsculo, entendeu? Já sai aquele cheiro que o Jean falou, o cheiro do medo. Então o cachorro ele vai olhar pra mim e vai pensar, meu, olha o tamanho dele, pesa 100 quilos, por que eu vou querer morder ele? De jeito nenhum, entendeu? Então, na hora que eu olhei pra ele ali, falei, não, aqui você não vai morder. Sentei. Aí daqui a pouco o Nick tava no meu colo, recebendo carinho. Meu tio falou, meu, isso é impressionante. Mas eu simplesmente não deixei ele liderar ali, entendeu? Tirei ele da zona de conforto dele. Aí ele veio pedir abrigo, né? Veio pedir um carinho e tal. Então foi bem legal. E meu tio ficou impressionado com isso. Então, voltando pra socialização. Socialização, ele conhece outros cachorros? Por conta de Os dois, né? Por conta dele ser muito agressivo, assim, com outros cachorros, a gente tem um pouquinho de medo. Cachorros nossos, às vezes a gente já colocou lá, mas é a mesma coisa dela. Se o cachorro não enfrentar ele. Um que enfrenta a gente nunca colocou, mas por medo. Mas tipo, um que a gente sabe que não vai fazer nada, dependendo do que o cachorro fizer, ele vai em cima também. Então Tá, ele não tem essa socialização bem estruturada. tá. Então ele já não conhecia cachorros antes, né?
Então ele acha que é É, aquele mundo ali. não, lá da casa, assim, nunca teve outro convívio com outro cachorro. Pet, nem o que ele tinha, assim, mais, acho que mais contato que ele geralmente tinha é quando ia pro pet shop, tomar banho, que eles vão toda semana. Então eu acho que é o mais próximo que ele tem de cachorros de diferente. Sim, mas não é um contato de se Não, cheirar, de de ter um brincar, nem no contato. passeio não tem muito por conta desse medo que ela tem de acontecer alguma coisa. Então eles têm mais esse receio de. Então, tem que trabalhar um pouco desse passeio, porque um doguinho que não passeia, o doguinho não tem muita qualidade de vida, a gente precisa melhorar isso. Já a falta de alimentação no horário certo já acaba destruindo um pouco da qualidade de vida do doguinho. Então, melhorou ali a alimentação, melhorou o passeio, pegar aquele lá, as dicas lá do episódio 3, né, do episódio 4, que você vai entender bastante ali o que fazer ali na hora do passeio, como sair de casa e tal, e começar a liderar um passeio. Usa as dicas do Jorginho também, de tentar fazer do episódio 2, de tentar fazer a captura de atenção. Mas você não vai conseguir fazer. O que é captura de atenção, tá, pessoal? Captura de atenção, eu vou dar o petisco pro doguinho toda vez que ele olhar pra mim. Toda vez que ele olhar pra mim, eu vou dar o petisco pra ele. Aí ele começa a entender que eu sou muito, muito, muito importante na vida dele. Entendeu? Então eu vou me tornar a pessoa mais importante na vida dele. Então eu começo a dar o petisco pra ele ali. Só que essa ração não pode estar exposta. Se a ração tá exposta, ele não vai querer esse petisco. Por quê? Por que ele vai querer um petisco se eu tenho comida ali na hora que eu quiser? Entendeu? O problema de ter a ração exposta. Então, a ração tem que ser assim. Você colocou a ração, deixou lá 15 minutos lá, o doguinho não comeu, tira. Pronto. Se tem mais de um cachorro, você tem que servir a alimentação para um, servir a alimentação para o outro, e comeu, não comeu, tira. Um vir no pote do outro, não pode. Um tem que respeitar o outro. Assim começa o entendimento de matilha deles, tá bom? E você tem que ser o líder ali que vai estar no meio dos dois potes. Assim você não deixa eles brigar, tá, Cris? O Cris tá falando muito a gente, mas é por causa que a dona Luzia é a avó dele, tá, pessoal? Então, é por isso que ele tá falando a gente no sentido do Tomasi e a Pérola, tá bom? E a socialização é muito importante, Cris, muito importante. Às vezes um doguinho que não conhece outros cachorros, por exemplo, o Tomás e a Pérola ficam só dentro da casa da sua avó ali. E eles não saem, não conhecem outros cachorros, às vezes eles podem imaginar que eles são umas crianças. São crianças e eles não têm responsabilidade de cachorros, não têm vida de cachorro, entendeu? Nem conhecem outros cachorros, por isso que ele late tanto para outros cachorros na rua. Todo cachorro que ele vê diferente, eles são irmãos, então Sim. eles são muito parecidos. Todo cachorro que ele vê diferente da Pérola, ele vai latir porque pra ele é um bicho estranho que tá vindo na direção dele. Ou um bicho estranho que tá passando lá do outro lado da rua, entendeu? Sim. Então por isso que ele late. Às vezes não é pra querer afastar ou pra querer ser agressivo. Às vezes é porque ele simplesmente não conhece. Todo desconhecido, ele vai latir. É como se a gente não conhecesse, por exemplo, não conhecesse o Japão, os japoneses, e do nada te jogasse lá no meio do Japão. Você ia olhar e ia falar, nossa, ué, é um pessoal diferente, um povo totalmente diferente, entendeu? Então, você estranha. É a mesma coisa de um bulldog francês. Se você colocar um bulldog na frente de um doguinho que não conhece um bulldog, ele vai estranhar. Então, por isso que na avaliação comportamental que você vai fazer para um cachorro entrar numa matilha, você primeiro faz com alguns cachorros, que é parecido com ele, depois você coloca uns outros diferentes. Por exemplo, um braquiocefálico com um bulldog francês. Assim você vai entender se ele conhece ou se ele não conhece, se ele tem medo ou se ele não tem medo, tá bom? Quais brinquedos eles brincam, Cris? Quais brinquedos eles têm em casa? Você sabe? Eles têm bolinha. A gente brinca bastante de bolinha que ele gosta. Tá. Na hora da bolinha. Por que parece na bolinha ele não. Não tem possibilidade. Com ela, não. Tá, que Ela bom. corre atrás dele, né? Na realidade. Ela não corre atrás. Ela é muito boa. Então, tipo assim, por mais que tudo que ele faz, ela faça, ela sempre tá atrás. Então, na hora da bolinha, ele pega e ela vai atrás. Tá, legal, que bom. É E bolinha que eles gostam. qual outros brinquedos eles têm? Eles têm corda, mas eles não brincam com outros. Tipo, a gente já teve vários outros brinquedos, aqueles de morder, aqueles que faz barulhinho. Mas o único que eles gostam de brincar mesmo é a bolinha. E corda eles brincam? Não, Corda? não. Nem se incentivar? Difícil. Tá. Às vezes já aconteceu muito de eu ir em praça, por exemplo, e jogar um graveto lá e a pessoa falar, meu cachorro não pega graveto. Eu falo, não pega.
Aí eu chacoalho um pouquinho o graveto, passa no chão ali, aí o cachorro já começa a ficar ligado, você joga, o cachorro vai atrás. Por quê? Na cabeça dele tem que ter um sentimento de caça. Ele tem que estar querendo caçar aquilo. Não adianta a pessoa jogar e esperar o cachorro pegar lá, entendeu? Então ele tem que fazer aquilo ali ter vida. Se você consegue mostrar para aquele cachorro que aquele brinquedo tem vida, ele vai atrás com vontade daquele brinquedo, Vai tentar pegar. tá? Ele vai pegar. Nem sempre ele vai trazer. Trazer é um outro processo que você já conhece. Mas só dele começar a pegar lá o graveto já seria legal. Por exemplo, a corda. Se você chacoalhar um pouco, der vida para aquela corda, chacoalha ela, brinca com ela, às vezes ele começa a querer brincar. E brinquedo de roer, ele tem? Não. Algum brinquedo dispenser, Não. De recheável? comida. Não. Tá. É muito importante para eles começar a roer. Roer, usar mandíbula, brinquedo recheável, brinquedo de dispenser. Por quê? Pra vocês entenderem, pessoal. Na natureza, o doguinho usava a boca pra caçar. Na natureza, o doguinho usava a boca pra tirar a carne daquela caça. E também usava a boca pra comer aquela carne dura. Que não é uma coisa simples você comer a carne de um bicho. Então, e depois ainda, momento zen, que era roer os ossos. Então, o doguinho ele usava muita mandíbula. E hoje a gente compra a ração já do tamanho da boca do doguinho. Uhum. Então ele não tem trabalho nenhum. Isso é uma necessidade básica do doguinho que a gente não imagina que ele tem. Opa, bati aqui. É uma necessidade básica do doguinho que a gente tá privando deles, entendeu? Então ele vai sentir falta de fazer alguma coisa. Às vezes, se você deixar um cachorro roer por 1 hora, equivale a 3 horas de caminhada em gasto de energia mental. Tá? Uhum. Um gasto de energia mental, tá bom? Então a gente precisa tomar bastante cuidado com privar eles de usar a mandíbula. Precisa incentivar o quanto mais eles utilizam a mandíbula. Que tipo de brinquedo eu conseguiria comprar pra eles? Brinquedos de nylon. Por eles serem pequenos e serem senhores, né? 13 anos já tá Sim. com os dentinhos um pouquinho mais fracos, né? Então, Essa questão. é verdade, por ser senhor não é legal o brinquedo de nylon. É legal brinquedos de borracha, mas borracha oca, né? Aquelas borrachas um pouco mais dura, para eles poderem mastigar ali. Tem da Bud Toys, tem da Kong, o da Kong tem Senior, tem o Kong Senior, que é muito interessante, para eles morder mesmo. E eles começarem a utilizar essa mandíbula. Cris, você vai ver assim, os cachorros começarem a relaxar, a ficar tranquilo, viu, dona Luzia? Você vai começar a ver seus cachorros ficar um pouco mais tranquilo quando vai chegar uma visita. Você alimenta eles. Primeiro, quer dizer, sai para passear, depois você alimenta eles e dá o brinquedo de roer. Quando chegar a visita em casa, você vai estar... Eles vão estar muito mais tranquilos e você vai poder receber a visita. E como Tá que eu bom? posso fazer? Tipo, ela vai comprar o brinquedo e só entregar, e se eles não... Então, dá pra gente fazer o brinquedo delicioso, né? Eu gosto de falar do brinquedo delicioso. Você pega um sachê, passa no brinquedo e entrega pro doguinho. Sabe aquele sachêzinho? Uhum. Corta ele, passa no brinquedo e entrega pro doguinho. O doguinho vai sentir aquele cheiro, aquela coisa gostosa. Aí ele vai começar a pegar. Aí ele começa a roer, aí começa, nossa, que coisa gostosa, não conhecia isso, entendeu? Não tenho esse costume. Aí ele começa a ficar naquele momento zen, nossa, que coisa boa, e entra como se fosse ali uma meditação pra ele, tá bom? Então é muito bom você incentivar os doguinhos a roer, tá, Cris? E dessa forma, assim, com um brinquedo delicioso, vai que vai embora. Às vezes as pessoas costumam falar assim, meu cachorro não gosta de roer, mas faz um brinquedo delicioso que você vai ver. Eu costumo fazer assim em casa, eu pego... não vai começar dessa forma, começa com só passando, só melecando o brinquedo e dando pra ele roer, tá? Mas, como eu já faço isso há muito tempo, já tô no nível mais avançado com meus doguinhos. Tudo lembra que é nível, né? Então eu passo, coloco dentro de um saquinho e coloco no congelador. E deixo assim uns 6, 7 brinquedos. Eu Aí posso vou fazer, liberando tipo, pra é a eles. mesma coisa que aquele ossinho que desgasta, né, pra limpar os dentes. Então, tipo, Sim, eles também vão pode ser usar usado. daquele mesmo jeito, né? Pode Então ser eles usado vão também. usar daquele mesmo jeito os Aqueles brinquedos. Benebone também. É um osso de roer que tem cheiro pra eles e pra gente não tem, entendeu? Aham. O Kong. Kong é o melhor brinquedo do mundo. Você aprender a usar o Kong, nossa, vai ser uma coisa assim que vai mudar a vida do doguinho. Então, às vezes a pessoa vê o Kong, vê o preço do Kong e fala, nossa, Kong é caro pra caramba. Mas o Kong dura quase a vida toda do cachorro. Sim. Então vale super a pena o investimento. E, pessoal, não tô ganhando R$1 pra falar isso da Kong, hein? Aí, Kong, ó.
super vale a pena o investimento. Só para você ter uma ideia, o Kong, na creche, a gente tem Kong há 5 anos. Tem Kong que tem 5 anos lá na creche. Então, pô, é uma diferença gigante para os outros brinquedos que a gente tem que comprar a cada 6 meses, entendeu? Então vale muito a pena mesmo o investimento num Kong. E a gente tem uns vídeos lá no Cantinho do Uau lá que a gente E os mostra brinquedos de que faz barulho? Às vezes eles gostam de uns que faz barulho. Tem doguinho que gosta, tem doguinho que se estressa. Eu precisaria ver o contexto dos doguinhos para mostrar para ele. Numa consultoria comportamental, geralmente eu ia fazer o barulho aqui, ia pegar um brinquedo que faz barulho, ia fazer o barulho para ver se o doguinho tá gostando ou se ele tá só se estressando. Sim. Assim, a maioria das vezes o doguinho tá só se estressando e é só uma excitação a mais ali que não condiz para aquele cachorro. A gente precisa ensinar esses cachorros a relaxar, a ser mais tranquilo, entendeu? Não é ele se excitar cada vez mais, tá bom? Tem a hora certa de brincar, a hora certa de ter energia completa ali, mas também tem a hora certa de relaxar, de ser um cachorro mais tranquilo. E a gente tem que definir esses horários, tá? Uma outra dica também. Wesley, eu tenho uma caixa de brinquedo e eles não ligam mais. Começa a revezar. Cada dia você tenha 2, 3 caixas e cada dia você dá um diferente, entendeu? Aí o cachorro, toda vez que o cachorro vê um brinquedo novo, ele vai falar, nossa, um brinquedo novo não, um brinquedo velho que tava naquela caixa guardada que é de outro dia, ele vai falar, nossa, um brinquedo novo, acabei de ganhar um brinquedo novo. Sabe criança quando ganha um brinquedo novo? É exatamente a mesma sensação pro cachorro, que ele tá ganhando aquele brinquedo de novo, entendeu? Então pra ele é muito bom. Por isso que na creche a gente faz esse revezamento de brinquedos. Pra ele brincar com os brinquedos, Kong, o Bud Toys, esse que você falou de Rue, a ração exposta interfere por conta que, como a ração era exposta, eu acho que às vezes eles não ligam muito pros brinquedos. Com certeza. A não ser a bolinha. A bolinha eles brincam bastante, mas alguns brinquedos que a gente comprava, eles não se interessavam. Principalmente que era esses de comer. O único que eles comiam é esse que é aquele de Rue, mas é o de limpeza de dente. Outros que a gente comprava de comer, eles não se interessavam, não. Então, às vezes sim. Às vezes sim, por quê? Porque se o doguinho tá ali, ele tem a ração exposta, ele não precisa caçar mais nada na vida dele. Por que a gente precisa entregar a ração? Porque a gente tem que mostrar que nós caçamos aquela ração e a gente entrega para ele. E uma certeza disso é quando você chega em casa com a sacola, seu cachorro não vai lá cheirar sua sacola, ele vai sentir o que você caçou aquele dia, entendeu? Então é isso que vem na cabeça dele. Então, você vai entregar para ele o que você quiser, o que você quiser fornecer para ele. E não ele vai olhar pro pote e tá ali a ração exposta, eu vou comer na hora que eu quero. Assim fica muito, muito fácil a vida dele e acaba sendo estressante. Para pensar numa pandemia. Nossa vida tava, para alguns, né, tava muito fácil de estar em casa o dia todo, não fazendo nada, e você acabava ficando estressado por estar ali naquela vida monótona, né? De não ter mais nada para fazer. E se você parar para ver a realidade do cachorro, hoje em dia de muitas casas, tá assim. O cachorro passa o dia inteiro, pode ter um quintal gigante, mas ele passa o dia inteiro não fazendo nada. Então acaba ficando estressante, entendeu? Então ele precisa de ter algumas atividades para gastar essa energia dele, para suprir tanto a energia física quanto a energia mental. Para você de casa, pessoal, os cachorros têm 2 energias assim como a gente. Por exemplo, energia física, você gasta jogando bolinha, passeando com o cachorro, faz ele correr, aí você gasta energia física. Energia mental, você vai dar comandos para ele, vai fazer enriquecimento ambiental para fazer ele pensar, usar o faro. Às vezes sair para passear cada dia para um local novo, você vai estar gastando energia mental dele, entendeu? Então é muito importante gastar energia mental do cachorro também. Não adianta eu jogar bola o dia inteiro para ele vai gastar energia física, energia física, energia física. Ele deita, dorme, 30 minutos, ele recuperou 100% da energia física dele. E a gente Então já tá com o tem braço que ter cansado o ali. gasto mental também. Sim, aí você tem que alternar gasto de energia física com gasto de energia mental. Por isso que os cachorros da creche, quando gasta energia, quando vai pra creche, a gente gasta energia física, gasta energia mental e eles vão pra casa relaxado, tranquilo. Pra ela que ela não passeia muito por já ser idosa, etc. Ele tem algum jeito de gastar a energia deles com almoço? Agora, arrumando essa ração exposta, como tá sendo, tem como gastar energia no almoço? Sim, Mais o passeio? Cris, hora de comer é a hora de treinar, é a hora de brincar, entendeu? Então,
algumas linhas de adestramento é hora de treinar e algumas linhas de adestramento é hora de brincar. Então você pode simplesmente, ele não precisa entender que ele tá treinando, ele pode entender que ele tá brincando. Então você pega o pote ali dele, deixa ali, pega um punhado de ração e tenta fazer ele sentar. Só levanta a mão, ele sentou, recompensa. Pronto, ele tá ali usando a cabeça, tá usando a mente, entendeu? E pronto, vai fazendo isso. E você pode ir treinando com ele e você pode também fazer enriquecimento ambiental. Meu, furou a garrafa, fez vários furos na garrafa. Tira a tampa, tira o lacre e tira o rótulo, tá? Porque isso pode ser ingerido muito fácil por um doguinho. Aí você faz alguns furos na garrafa, uns furos maiores do que a ração que você vai colocar ali, ou o petisco, e joga pra ele. Ele vai ter que caçar, mas aí você deixa um doguinho por vez. Por quê? Porque se ele tem possessividade, não é legal os dois brincar junto, que só vai trazer mais atrito, só vai trazer mais brigas ali, tá bom? Então joga a garrafa pra eles, que ele vai caçar. Depois segura ele, coloca ele em outro cômodo e libera pra ela. Pronto, ela vai ter que caçar, entendeu? Mas, voltando pra ração exposta, que eu vou estar sempre falando. Se você deixar a ração exposta, o doguinho vai olhar, eu vou ter que caçar aquela garrafa ali. Minha ração tá ali. Prefiro comer minha ração na hora que eu quiser, entendeu? Então, o primeiro passo é tirar a ração exposta. Os roedores, os brinquedos que eu der pra eles, eu posso dar... Como que eu posso fazer pra oferecer pros dois e ele não brigar com ela? A mesma coisa do ritual da alimentação. Você coloca no chão, vai colocando no chão, não deixa ele chegar perto. Toda vez que ele se aproximar, ele der um passo pra frente, você levanta, aí você vai abaixando. Ele deu um passo pra frente, eu gosto de usar o shh pra comunicação, que a gente vai chegar ali na parte da comunicação ainda. Mas ele errou, eu uso o shh. Aí ele, opa, o que é isso? Entendeu? O meu shh é um não. Então toda vez que eu abaixo, shh. Ele errou, ele veio na direção shh. 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 Aí vou até ele parar. Na hora que ele parou, eu coloquei no chão, aí eu libero pra ele, libero pra ela, entendeu? E assim eu vou fazendo com os doguinhos. Assim fica mais fácil dele entender que um é dele, outro é dela. Mas só que você tem que estar ali no meio ali para que os dois não briguem, tá? Para que ele não crie possessividade. E uma coisa bem legal de você trabalhar a possessividade do cachorro é a gente trabalhar com a cabeça. Por exemplo, se ele tem possessividade com a ração, mas com humanos também, você pode chegar perto da ração? Posso. Com a gente ele não faz nada. A não ser estranho. Estranho é ele não coisa. Mas se for a gente, minha avó... pegar, ele não faz nada, não. Se você aí de casa tem problema com possessividade com ração com o seu doguinho, o que você pode fazer? Você alterna, usa a sua cabeça. Eu não gosto de alternativas de, um segura o doguinho, o outro vai mexendo na ração. Não, eu acho isso aí um trabalho muito ruim, muito prejudicial pro cachorro, tá? Essa é a minha opinião. Se alguém tem alguma opinião ao contrário, algum adestrador que tá vendo, sem problema nenhum, a gente pode sentar aqui, tá convidado para debater. Eu adoro ter conversas com pessoas que têm opiniões diferentes, tá bom? Porque eu aprendo muito com isso. Mas o meu jeito de fazer eu vou pegar a ração dele e dividir em 4 partes. Coloco em 4 potes diferentes. Entrego um pro cachorro possessivo, né? Entrego um pote de ração, ele vai comer tudo aquilo, eu vou lá, coloco outro pote. Opa, aí ele vai comer aquela dali, eu tiro esse aqui. Aí na hora que ele tá comendo isso aqui, tá terminando de comer, eu coloco outro. Na cabeça dele, toda vez que eu chegar perto da ração dele, ele tá ganhando. Eu não tô disputando, entendeu? Eu não tô disputando ração com ele. Não tô disputando alimentação com ele. Então, um recurso, né, que é muito falado, posse de recurso. Então, eu não tô disputando com ele. Eu tô entregando pra ele, ele tá ganhando. Toda vez que eu chegar perto, ele tá ganhando. Eu cheguei perto, ele tá ganhando. Na cabeça dele, eu falo, nossa, tô comendo um monte de vezes, entendeu? Então é muito melhor assim. É um jeito muito legal de você trabalhar. Isso você pode fazer com brinquedo. Se ele tem possibilidade com brinquedo, você pode fazer isso também. Vai trocando o brinquedo, joga uma bolinha. Ele tá com possibilidade com aquela bolinha, você chacoalha outra aqui, bate no chão, vai dar vida pra essa bolinha aqui. Ele fala, nossa, eu quero aquela. Na hora que ele soltar aquela lá, você joga a outra. Aí você pega a outra, vai dar vida pra essa bolinha. Na hora que ele tá com aquela lá, ele vai falar, meu, essa daqui já era, eu já bati essa bolinha, entendeu? Já bati essa caça. Ele soltou aquela dali, aí você joga outra, entendeu? Com o tempo, ele vai deixando de ser tão possessivo com as coisas, entendeu? Possessividade é uma coisa só. Se ele tem possessividade com ração, ele provavelmente tem possessividade com brinquedo, pode ter possessividade com cama, com território, né? Coisas assim. Então, é sempre uma coisa só, tá?
É, É referente a essa parte de alimentação, ração. Como que muitas vezes as pessoas colocam a ração exposta, assim, né, porque fala, ai, na hora que ele tiver com fome, ele come. Então, como que eu sei, tipo, pra suprir a necessidade dele? Que eu sei que ele não vai ficar com fome. Então, a quantidade, quantas vezes no dia. Então, é o jeito certo dela pôr a ração pra eles. é bom ter uma rotina, não precisa ser exatamente na mesma hora, mas eu gosto de indicar sempre 3 vezes, 2 vezes por dia, tá? Não precisa ser exatamente na mesma hora e ficar aquela coisa do cachorro 8 horas da manhã ele tá esperando aquela ração. Não precisa, Uhum. tá? E você só vai alimentar o doguinho na hora que ele estiver mais tranquilo. Então você vai lá, mexe na ração, coloca a ração no pote. Eles ficaram muito ansiosos, não coloca. Não libera pra ele, entendeu? Você segura um pouquinho, enrola, faz outra coisa. Aí ele acalmou um pouquinho, relaxou um pouquinho mais, você entrega. Você fazendo isso todos os dias, deixando ele relaxar um pouquinho mais, você vai tendo um doguinho mais tranquilo, mais relaxado, tá? Não precisa esperar 100% o cachorro relaxar no primeiro dia. Treino é constância, treino é fazer aos poucos aquilo que você quer. Você subir a escada, você vai subir um degrau por vez, você não vai subir Sim. já chegar lá no topo lá já de primeira, entendeu? Então você vai um degrauzinho. Opa, abaixou um pouquinho a ansiedade, você vai lá e entrega. Baixou mais um pouquinho a ansiedade, você vai lá e entrega. Tá bom? Isso vai ajudar muito na ansiedade dos doguinhos. E a quantidade que eu dou pra eles? Isso eu passo com vet? Quantidade tá sempre atrás do pacote. Você vai pegar ali o pacote da ração e você vai ver o peso dele. Por exemplo, um Poodle Toy tem o quê? 6 quilos, 5 quilos? Uns 3 quilos. 3 Até quilos. bem Menor pequenininho. até. Até menor esse poodle aí. Esses poodles, né? Eles são bem pequenininhos mesmo. Então você vai olhar atrás do pacote de ração e vai estar falando ali, ração, cachorros de 3 quilos, né? De Aham. tantos a tantos quilos. E você vai ver a quantidade diária, tá? Ali tá a quantidade diária. Muitas pessoas erram nisso. Vê a quantidade diária e dá várias vezes ao dia aquela quantidade. Não, se tá falando 100 gramas por dia, ele tem que comer, você vai dar em 3 vezes, você vai dar 33 gramas, 33 gramas e 33 gramas. Tem cachorros que não gostam muito de comer de manhã. Tem cachorros que têm mais hábitos noturnos, então ele vai comer muito mais à noite do que de dia. Então se você reparar que ele come mais à noite do que de dia, você pode dar menos de manhã e dar mais à noite. Então, Tá por bom? exemplo, se eles comem 100 gramas, eu posso dividir, 50 de manhã e 50 de noite. Sem problema nenhum. Tá? Então aí eu E, consigo e fazer se ele não divisão. comer de manhã, ele não vai ficar com fome. Como a gente já viu aqui no episódio 3 aqui com o Jean, que é além de adestrador há 28 anos, ele é veterinário. Os cachorros eles têm estoque para 2 ou 3 dias ali. Então com fome mesmo, ele não vai ficar. Não é diferente de humano, tá, Cris? Mas eles comem frutinha durante o dia. Eu tenho certeza. Algumas coisinhas assim. Eu tenho certeza. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com fruta também, tá, Cris? Às vezes eu já vi pessoas falando assim, lá na creche, lá mandando uma banana inteira para um cachorro de 5 quilos. Um cachorro de 5 quilos comer uma banana é como se eu estivesse comendo um cacho de banana inteiro. Então isso vai fazer mal, tá? Tomem bastante cuidado na hora de dar a fruta. Você vai dar a fruta, você vai dar proporcional. Se o cachorro pesa 5 quilos, você vai dar um pedaço, tá? Não vai dar uma banana inteira. Não é... Às vezes a pessoa pensa, nossa, mas só um pedaço da banana, nossa, tadinho, vai ficar com fome. Não, pra ele tá ótimo. Pro tamanho do estômago dele, que deve ser isso aqui, ou até menor, entendeu? Então uma banana tá... Lá é uma pedaço da maçã banana tá pra ótimo. todo. Vai ter que, então, regrar certinho. Vamos lá. Aí, a possessividade, a gente já acabou já falando já. Eles têm medo de alguma coisa, Cris? Não, ela tem um pouquinho medo de se pegar ela no colo. Então aí, por exemplo, se ela vê que a pessoa já vai pra pegar ela no colo, ela não gosta. Mas ele não tem medo de nada. Ele E devia ter. fogos, trovão... Não, eles são bem acostumados com isso. Como lá em casa a gente sempre teve bastante festa, essas coisas, eles estão bem São acostumados. Tá, Mas ela tem medo de subir escada e pega ela no colo. tá. Por que ela tem medo de subir escada? Ela não gosta. Ele sobe e desce Às vezes sozinho. é pelo tamanho, né? É, É complicado, aí tá. a gente Não vou nem pega ela incentivar no porque colo. é um cachorro muito pequeno e se... Como ela também tá velhinha, a E gente como pega já é ela uma no... senhora também, não é no nem colo. interessante. Antes- Às vezes, Cris, ó... Antes ela até que subia, agora hoje em dia ela Eu não... ia te falar isso. Ela subia pouco, hoje em dia não sobe nada. Dona Luzia, vou usar o conhecimento que eu aprendi aqui no Allpod, aqui com a Thaís Fisiovete. Às vezes não é que ela tem medo hoje em dia de subir na escada. Às vezes ela tá sentindo algum tipo de dor.
por estar subindo ou descendo, entendeu? Então a gente precisa ver isso aí. Era bom levar no veterinário ortopedista, fazer algum exame pra ver se ela não tem alguma dor. Às vezes ela não gosta de que pegue ela no colo ou subir e descer a escada por dor. Ela não gosta mais nessa parte, tipo, sabe, da barriga. Se pega ela já por ali, ela já se Toma sente bastante cuidado com incomodada. isso, Cris. Então era bom passar com um veterinário ortopedista, tá bom? Isso é muito, muito, muito importante. Às vezes ela parou de subir e descer por conta de dor, não porque ela tá com medo. Aí a gente confunde bastante. Uma coisa que eu ia falar de medo. Por exemplo, se o doguinho tem medo de fogos, começa a colocar na TV. Coloca lá no YouTube, lá, barulho de fogos. Coloca bem baixinho. Eles E vai. latem. Eles latem. Começa qualquer tipo de barulho, eles latem muito. Eles têm bastante latido excessivo. Mas só com barulho ou quando sai todo mundo de casa? Quando sai, não. Mas, tipo, com qualquer barulho. Se cachorro late na rua, eles começam a latir. Se buzinam, eles latem. Se cai alguma coisa. Pelo contexto aqui, Cris, pra mim é excesso de energia. Se eles têm muita energia, não gastou energia o dia todo. Então não tem o que fazer. Se tem se aparece qualquer incentivo ali, eu vou latir, vou fazer bagunça mesmo e vou tentar afastar isso do meu território, entendeu? Por exemplo, escutei um cachorro latindo. Ela mora em casa ou apartamento? Casa. Casa, tá. Passou uma pessoa na rua, ela late. Ele late, aí ela começa a O latir. Tomasi late, ela late. Tá. Se passou um cachorro na rua, passou uma pessoa na rua, eles latem porque eles estão tentando afastar daquele território, tá? Para eles, todo mundo que tá passando, eles estão latindo ali, sabe aqueles cachorros que ficam no portão latindo pra todo mundo? Na cabeça dele, ele tá assim, afastei um, afastei mais um, afastei outro. A pessoa tá só indo trabalhar, entendeu? Só que na cabeça do cachorro, ele tá afastando. A mesma coisa acontece quando a pessoa mora em apartamento. A pessoa chegou no elevador ali, opa, barulho do elevador, já vai pra porta. Aí a pessoa tá andando até o apartamento dela, ele late ali, a pessoa entra dentro do apartamento, aquele barulho sumiu, opa, afastei um, entendeu? Então ele tá sendo recompensado toda vez que eles estão latindo. Então a gente precisa primeiro gastar essa energia deles, mas depois também começar a incentivar eles a não latir. Por exemplo, coloca um barulhinho na TV lá, coloca um barulho de fogos, ou então de latido de cachorro bem baixinho. E você vai trabalhando ali a captura de atenção, né? Se ele não latir, você recompensa. Entendeu? Se ele não latir, você recompensa. Se ele não latir, você recompensa. Ele vai começando a entender que ele ganha toda vez que ele não late, tá bom? Isso funciona bastante, tá, Cris? Mas claro que a gente tá aqui sem eu estar vendo os doguinhos, Sim. então não é a mesma coisa, né? Sim. Mas vocês estão entendendo aí a importância de uma consultoria comportamental, né? Como você começa a conhecer melhor o seu doguinho. Por que a primeira pergunta é a raça? Porque a raça faz total diferença. A gente sabe ali o nível de energia, o grupo de raça que ele participa, entendeu? E o adestrador sabe um pouco de tudo disso para te ajudar. Então a gente precisa ter essas informações para começar a ajudar as pessoas em casa, tá? Por isso que sempre tem uma consultoria antes de começar uma aula de adestramento. Então, ela fazendo tudo isso, esse processo de gasto de energia, passeio, alimentação, na hora, por exemplo, que ela for entrar lá no espaço, algo assim, você acha que ia corrigir ele, por exemplo, começou lá a te corrigir ele, e tende a diminuir essa possessividade que ele vai em cima dela? Com certeza, Ou que Cris. tem alguma técnica que eu possa usar? Cris, basicamente excesso de energia, comunicação ruim e alimentação, né? Falta de liderança. Então, se ele tem tudo isso, você corrigindo, vamos lá, vamos por partes aqui. Corrigir a alimentação, ele vai começar a entender melhor quem é o líder da casa, quem é que comanda aquela casa ali. Aí você corrige o passeio, começa a passear com ele, começa a gastar um pouquinho mais de energia, com o passeio e com o gasto de energia mental também. Aí o cachorro já vai estar um pouco mais relaxado, um pouco mais cansado. Dá os brinquedos para ele roer, já vai ficar mais relaxado ainda. Então eles começam a mudar totalmente a qualidade de vida do cachorro, entendeu? Ele começa a ter o que fazer dentro de casa, entendeu? Aí ele não vai se importar tanto com aquela visita que tá chegando, porque ele tá cansado, entendeu? Porque às vezes aquela visita tá chegando e o cachorro tá com a energia lá em cima. Então ele quer expressar de alguma forma. E o único jeito que ele sabe de expressar é a boca. Entendeu? Sim. Aí ele vai usar a boca ali e vai dar uma mordidinha na pessoa. E às vezes ele dá a mordida, aí o que a dona Luzia deve fazer? A sua avó deve fazer?
Tomasi, para com isso! Meu, na hora que você corrige o cachorro, falando o nome dele, errou. Lá assim, pega o Totô, gente, vai! Sai, Totô! Então, a comunicação. A comunicação, eu costumo dizer que é uma coisa bem delicada, como se fosse um fio de seda. E para você quebrar isso é muito fácil, ou para você passar dessa linha é muito fácil. Então, o que é recompensa na cabeça do cachorro? O nome dele é uma recompensa. Alimentação, que está exposta o dia todo lá, ele está sendo recompensado o dia todo, entendeu? O que mais pode ser recompensa? O olhar é recompensa. Você viu lá a Paulinha falando, né? No episódio 9, com a Paulinha. O olhar, olha pro seu cachorro aí em casa. Só olha para ele. Você vai ver ele balançando o rabinho, entendeu? Comenta aqui no chat, aqui depois que você olhou para ele, se ele balançou o rabinho ou não. Ou se ele virou a cabeça, se ele mexeu a orelha. É uma interação muito forte para eles, entendeu? Então, tudo isso é recompensa. Então, vamos lá. Vamos supor que o cachorro pegou supondo que isso aqui é um controle. Pegou o controle ou então o chinelo da pessoa. A pessoa... Não, Tomasi, para com isso. Eu já falei pra você que não é pra pegar isso e tal. Aí ele vai fazer, não. Se ele entendeu ou não, ele faz assim, não. Tomasi, meu nome. Opa, meu nome. Esse é meu nome. Legal, meu nome. Aí aquela interação toda, para com isso, não sei o que, não sei o que. Nossa, que legal. Então, ele vai fazer isso 1, 2, 3, 4 vezes. Um poodle não precisa de muito. 3 vezes, ele já vai entender que toda vez que ele mexer nisso aqui, ele vai ser recompensado, ele vai ganhar uma interação, entendeu? Então, vamos lá, voltando pro contexto. Ele mordeu a perna na pessoa, a pessoa vai, a família toda lá. Tom, para com isso, Tom. Nossa, olha só, meu, toda vez que eu mordo a perna de alguém, eu vou ser recompensado, entendeu? Todo mundo vai falar comigo, olha que legal. Ele se sente o cara, entendeu? Então a gente precisa mudar isso aí, a gente precisa ignorar. Uma coisa que eu vou indicar pra você é utilizar a guia dentro de casa. Aí a pessoa sempre pensa assim, nossa, mas eu vou usar a guia dentro de casa? Sim, comum. Se você tem uma criança, você fala pra ela, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Se você tem um cachorro, você não consegue falar pra ele, não pode fazer isso. O que você faz? Coloca a guia. Na hora que ele for na direção, opa, volta pra cá. Segura ele, pronto. E você vai mostrar pra ele o comportamento que você deseja. Quando ele relaxar, quando ele estiver acostumado com a visita, aí você solta. Aí ele começa, tá, tipo, começa a entender o que você tá falando pra ele, o que você tá querendo a forma que você quer que ele haja, entendeu? Então você deixa o doguinho sempre, espera ele relaxar. Ele relaxou, você tira ele da guia e deixa ele receber a visita. Mas, por enquanto que ele tá na guia, pede pra visita não olhar, não conversar com ele, não ficar perguntando, Tom, por que o Tom tá ali e tal? Não fala o nome dele, ignora. Quando soltar da guia, aí sim. As primeiras vezes, Cris, pode ser que ele vá lá e queira ficar pulando na pessoa, queira começar a interagir. Normal, entendeu? Isso a gente ensina muito pra cachorro grande. Por exemplo, eu vou treinar um Bernese filhote. Então eu vou ensinar ele desde filhote a ficar tranquilo quando receber visita. Por quê? Senão vai chegar um idoso, vai chegar uma criança na casa da pessoa e ele vai lá e pula na pessoa. Pulou no idoso, machucou o idoso. Pulou na criança, machucou a criança, entendeu? Até adulto também pode machucar as pessoas, entendeu? A mulher chegou lá com o vestidão lindo lá e vem um Bernezão ou então um São Bernardo babão e pula na pessoa. Ferrou, velho, entendeu? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa mostrar pra eles como que a gente quer que eles se comportem. Como isso, com a guia, tá bom? Sim. E recompensando na hora certa, tá? Aí já foi a parte dos medos e foi a parte também da comunicação, né? Acabei falando da comunicação ali sem nem perguntar muito, só passando aqui o conhecimento. Ansiedade de separação, eles têm algum traço de ansiedade de separação quando ficam sozinhos? Não. Ele só não. Quando vai ficar sozinho, a gente só não deixa eles dentro de casa, porque um dos comportamentos que eles têm é fazer xixi e cocô dentro de casa quando tá sozinho em todos os lugares, em cima da cama. Mas quando vocês estão dentro de casa, eles fazem isso também? Depende, se eles estão sem ninguém vendo, eles aprontam. Tá. Porque às vezes um dos traços de ansiedade de separação é fazer cocô em cima da cama. É fazer cocô em algum lugar que você não gosta. Por quê? Aí você vai chegar, você vê aquele cocô em cima da cama, você fica inconformado. Aí você vai lá, Tom e Pérola, o que vocês são? Ele foi recompensado por aquilo que ele fez, entendeu? Sim. Então não é interessante você dar bronca. Não é interessante. O interessante, se ele fez cocô ou xixi no lugar errado, você tira eles do ambiente,
vai lá, limpa com a maior calma do mundo. Eu sei que é difícil, pessoal, eu sei que é complicado, porque a reação humana é a bronca, né? Mas Sim. não, tira ele, limpa aquele ambiente ali, acaba com o cheiro, usa herbal, usa alguma coisa que vai acabar com o cheiro e volta o doguinho pro ambiente. Ele vai pensar, ué, como assim não fui recompensado por isso, entendeu? Sim. Então, às vezes, um traço de ansiedade de separação é dar bronca no cachorro. Desculpa. Às vezes um traço de ansiedade de separação é ele sair fazendo cocô e xixi em toda a casa, tá? Quando a pessoa não tá em casa, tá bom? E a ansiedade de separação aumentou muito depois da pandemia. Depois da pandemia, que a gente ficou quase 2 anos confinado com os cachorros ali dentro de casa ali, a gente acabou prometendo para eles uma rotina que a gente não consegue cumprir. Que é basicamente estar com eles o dia todo. Sim. E você nunca vai conseguir cumprir isso, né? Então, uma hora você precisa sair, você precisa ir no mercado, precisa sair para trabalhar. Se você sai para trabalhar e deixa o doguinho, ele vai achar estranho, entendeu? Então, aumentou muito. O problema comportamental do momento é a doença do momento para os cachorros, a ansiedade de separação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não alimentar essa ansiedade de separação. E qualquer tipo de ansiedade aqui, como para nós humanos, só tende a aumentar. Se a gente não trabalha isso, só tende a aumentar. Então, a gente precisa trabalhar para que ela diminua. Tá bom? Buscar informação. Na semana passada teve o episódio do Guilherme Repulho, um dos melhores adestradores do Brasil, aí da nova geração principalmente, falando exatamente sobre ansiedade de separação. Então, se você tem um doguinho que tem ansiedade de separação, depois desse podcast aqui, você volta lá e assiste o Ao Pod com o Guilherme Repulho. Sensacional, ele deu várias dicas de ansiedade de separação, tá bom? Como tratar isso. E tem mais algum comportamento indesejado, Cris? Esses dois auzinhos de casa aí. Os comportamentos indesejados que a gente mais tem é o xixi, o cocô. Quando eles entram dentro de casa, assim, você não tá olhando eles. Ele mais faz em todo lugar, Ele é sabe, em cima da castrado? cama. Ele é castrado. Tá. Ele faz Ele faz em cima da cama. Faz em cima da cama. Isso é pra chamar atenção total. Ele faz em cima Total. da cama. Infelizmente é pra chamar atenção. É uma coisa que a gente precisa corrigir nele. A melhor forma de corrigir, não deixar ele ter acesso. Fecha a porta do quarto, não deixa ele ter acesso à cama, entendeu? Não deixa. E começa a direcionar pro local certo. Por exemplo, ele vai lá e faz xixi em algum ambiente, faz xixi ali na porta da sala. Você pega um tapetinho higiênico, pega aquele próprio cheiro dele e leva pro local que você deseja. Tira ele desse ambiente, né? E elimina esse cheiro desse local. Aí ele vai começar a não entender que aqui no pé da porta aqui não é para ele fazer xixi, é para ele fazer xixi aqui onde tá o cheiro dele, entendeu? E começar a trabalhar isso. A melhor forma de trabalhar o xixi e cocô no lugar certo, para mim, é o primeiro xixi do dia. Primeiro xixi, cocô do dia. Isso é o melhor horário. Por quê? O cachorro ele acorda como a gente, com a bexiga cheia. Entendeu? Eles fazem um espaço certinho, tipo, eles ficam na parte do quintal lá, eles fazem sempre no mesmo lado, certinho, da onde que já fica lá a parte pra limpar certinho. Só que ele deixou eles entrarem dentro de casa, eles têm acesso à casa toda, aí eles vão e ele vai e faz Ele vai lá marcar o território dele. Xixi no... Isso é complicado, porque aí ele quer marcar um território, né? E tem aquela questão da liderança, né? Como tá deixando a ração exposta pode causar até isso. Interfere. Entendeu, Cris? Interfere até nisso. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com a ração exposta. A ração exposta é complicado, tá? Então, digita aí, pessoal, hashtag guerra contra a ração exposta. Porque isso é uma bandeira que a gente tem que levantar e tem que ajudar. Pra gente ajudar mais cachorros, a gente precisa tirar essa ração exposta dos doguinhos. Vocês viram que todos os adestradores que vieram aqui até agora, nenhum é a favor da ração exposta. De tanto que a ração exposta dificulta o comportamento canino e atrapalha para eles mesmo, na vida deles, é muito, muito difícil. Nenhum animal do mundo, eu acho, tem o alimento exposto o tempo todo. Para imaginar. Sim. O macaco tem que subir na árvore para poder pegar a banana, tem que procurar a árvore certa para poder pegar a banana. O cachorro tem que caçar, o gato tem que caçar, o leão tem que caçar, entendeu? Então a gente precisa incentivar os doguinhos a caçar, porque são seres que a gente trouxe da natureza e domesticou. Só que a natureza ainda não saiu deles, entendeu? Eles ainda têm os instintos deles. Então a gente precisa incentivar eles a caçar e não deixar essa ração exposta de jeito nenhum. A ração exposta, eu costumo falar, Cris,
É como se fizesse lá, vamos lá, fazer um churrasco com a picanha na hora do almoço e você deixa essa picanha exposta lá em cima da sua mesa lá até a noite. 10 horas da noite que você vai comer essa picanha, dona Luzia, como que vai estar? A senhora deve ser uma ótima cozinheira porque eu vai comer sua comida, tá? Me convida. Você vai fazer uma picanha de manhã ali, um filé mignon ali de manhã e vai deixar até a noite exposto. Como que vai ficar? Isso vai ficar péssimo. Isso vai se tornar uma borracha. A gente não quer comer, imagina o doguinho. Então, se você deixar a ração exposta para o seu doguinho, isso atrai insetos, atrai os roedores, faz mal, pode vir uma mosca ali pousar e deixar ovinhos, deixar larvinhas ali que vai direto para o estômago do seu doguinho. Então, é muito, muito, muito ruim. E ainda toda a parte comportamental que a gente falou ali. E o pior, que dói no bolso, sabia? Porque a ração exposta, Cris, vamos lá, você compra uma ração super premium pro doguinho. Aí você deixa lá ela exposta. Ela tá perdendo nutriente, perdendo nutriente, perdendo nutriente. Na hora que vai ver, ela não é nenhuma standard. Ela perdeu tanto nutriente de estar exposto ali, perdeu crocância, perdeu cheiro, perdeu um monte de nutriente. E vai acabar se tornando uma coisa que não é tão palatável pro doguinho. Aí ele ou não quer, ou ele vai comer aquilo ali, mas sem muitos nutrientes que tá falando ali no pacote. E a culpa não é do fabricante, a culpa é de quem deixou a ração exposta lá, tá bom? Sim. Então dá até no bolso do tutor. Sim. Beleza? Eu acho que com isso aí a gente conseguiu ajudar a dona Luzia em várias coisas. Com certeza. E várias pessoas de casa devem ter olhado, escutado aí e se identificado com algumas coisas. Então, se você quer também ter uma ajuda dessa, pessoal, comenta, compartilha esse vídeo. Tá sempre aí. A dona Luzia ganhou isso especial porque ela tá sempre ali com a gente, tá sempre comentando no chat. Todo episódio ela tá com a gente. Quem tá acompanhando o Cantinho do UOL já até deve conhecer a dona Luzia, né? Porque ela tá sempre lá no chat lá falando. E isso ajuda bastante a gente. A gente gosta bastante dessa interação, tá bom? Então, se você quer ter um dia a honra de ter aqui o seu doguinho aqui como consultora comportamental, às vezes até participar aí, acompanhe a gente, tá bom? Interage bastante. Interage aí. bastante, por favor. Agora a gente tem o nosso Instagram do AuAuPod e tá bombando os cortes lá, hein? Tem um corte lá do Husky lá que tá arrebentando. Top. Nossa, bem tá legal. Muito, muito legal. Tem várias curiosidades e várias dicas também para vocês. Acompanhar lá nosso Instagram, TikTok e os shorts do YouTube. É isso, pessoal. Esse foi mais um AuAuPod. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado, dona Luzia, por ter deixado a gente usar seus doguinhos como exemplo. Wesley, calma aí. Mas e o quadro? O UOL pode ou não pode? Opa! Não vamos coisar. Não Dessa vou vez escapar comigo dessa. não vai escapar. Que dessa vez é comigo perguntando. E eu respondendo hoje vai estar um pouquinho diferente, tá? Hoje o Cris pergunta e eu Então respondo. você sabe, né? Vai responder com o UOL pode, o UOL não pode. Qualquer coisa você me corrige, tá, Cris? O UOL pode sair correndo de casa quando o tutor abre o portão? Não pode. Não pode. O uau não pode. O UOL não pode gostar de roer? O uau não pode gostar de roer. Isso é um instinto normal pro doguinho. Então sempre tem que deixar interativo lá pra Sim. ele, né? O UOL pode comer só na presença do tutor? O uau não pode comer somente na presença do tutor. O certo mesmo é a gente servir pra ele comer ali, né? Mas se a gente deixar a ração e ele não tá comendo, tem alguma coisa, tem algum desvio de comportamento, tá? Muito bom. O UOL pode dormir junto com o tutor? O uau pode. O uau pode. Se não tem nenhum problema comportamental e o doguinho tá muito bem ali na educação, com certeza o uau pode. Então tá. O UOL pode chorar quando o tutor sair de casa? Não, o uau não pode. O nome disso é ansiedade de separação, tá, pessoal? Se o uau chora, arranha a porta, late, faz xixi, cocô em cima da cama ou em qualquer outro lugar, cava suas plantas, destrói suas plantas, destrói qualquer tipo de móvel quando você sai de casa, o nome disso é ansiedade de separação e a gente precisa corrigir isso aí, tá? E pra finalizar, a última, o UOL pode puxar no passeio? O uau não pode. A gente precisa fazer um treinamento de passeio com os doguinhos, já começar dentro de casa. E sai pra passear dentro de casa, assim, que eu falo. Coloca a coleira nele, mostra a coleira, espera ele relaxar. Quando ele relaxou, o que você vai fazer? Pega a coleira do doguinho e ele vai ficar lá super ansioso. Você começa a andar pra lá e pra cá.
e vai fazer suas coisas. Eu costumo fazer o seguinte, eu pego a coleira dos meus cachorros, coloco o peitoral Uhum. e eles começam a ficar ansiosos. Aí eu vou lá, vou escovar os dentes, vou tomar meu café, fazer minhas coisas. Na hora que todo mundo deita, opa, coloco a aguinha em todo mundo e sai, entendeu? Assim a gente começa a passear. Tem várias dicas aí, tem um episódio que a gente falou só de passeio, que é o episódio 4, se eu não me engano. Então volta lá e assiste, porque vai te ajudar muito a passear mais tranquilo com o seu doguinho, tá? Tá, então, muito bom. Então foi esse o quadro Uau Uau Pode. E o Uau não pode. Muito obrigado, dona Luzia. Muito obrigado por ter emprestado os seus doguinhos aqui pra gente falar um pouquinho, pra gente usar como exemplo, tá? Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, Rambo. Muito obrigado, Beth. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado a todo mundo que tá aí participando com a gente, que tá interagindo com a gente. Valeu, galera. Daqui a pouco tem o sorteio lá no Instagram, @auaupod, tá bom? Vai lá no nosso Instagram que vai ter o sorteio da caneca. Para todos vocês que comentaram até agora que eu quero, curtiu e se inscreveu no canal. Então não esqueçam de comentar. Eu quero. Eu quero, isso. E se a pessoa não tá inscrito no canal e ganhou, sinto muito, a gente faz outro sorteio, né, Cris? Faz outro sorteio. Então se inscreve aí. Por favor. Curte e comenta eu quero. Minha avó sempre tá lá, ó. Eu quero, eu quero, eu quero. Ela já ganhou alguma caneca, Não Cris? ganhou. Minha irmã Ainda já não. ganhou e ela não. Mas Tá ela bom. vai ganhar. Já Vamos vai ver. ganhar. Valeu, galera. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, gente.